pessoal, tudo bom? Bom, esse é o nosso segundo vídeo da série sobre alinhamento de sequência. E nesse vídeo nós vamos falar sobre as matrizes de substituição PAN. Você sabe o que significa PAN? O termo PAN vem do inglês Point Accepted Mutation, que na verdade é uma mutação pontual aceita. Tá? As matrizes PAN elas foram criadas pela Margaret Dayhoff na década de 70, né, mais precisamente em 1978, e na realidade trata-se de uma família de matrizes, tá? De substituição. E essas matrizes elas são baseadas em graus de divergência entre sequências, tá? Então a divergência vai ser então medida em termos do número de mutações pontuais aceitas ou PANs, tá? Bom, então o que vem a ser essa mutação pontual aceita? A matriz de substituição PAN, ela foi elaborada pela Margaret Dayhoff com base em sequências de proteínas reais. Então, ela fez um estudo estatístico dessas proteínas, dessas sequências de proteínas, e aí, com base nas mutações que ela observava, né, existirem na natureza, ela contava a frequência, a probabilidade disso acontecer. Então, basicamente, né, essas trocas de aminoácidos que ela observou entre proteínas que eram muito proximamente relacionadas, que ela computou nas matrizes PAN, tá? Então, uma PAN é uma mutação que não altera ou não deveria alterar a função da proteína, certo? Por isso ela é aceita. Então, a gente diz, né, duas sequências, S1 e S2, a gente diz que elas são um PAN divergentes se a sequência S1 puder ser convertida na sequência S2 com uma mutação pontual aceita a cada 100 resíduos, tá? Então, é mais ou menos essa continha. Se você já viu aí as matrizes 1 PAN, 30 PAN, né, 70 PAN, basicamente é isso, né? É o número de mutações pontuais aceitas a cada 100 resíduos, tá? Bom, então, o que a Margaret Dayhoff fez? Ela computou, com base em uma sequência de proteínas conhecidas e proximamente relacionadas, essa família de matrizes PAN em diversos graus ou diversos níveis de divergência, tá? Então, a gente tem esse número I. Para cada valor I, ela computou uma matriz PAN-I, que ela é útil para comparar sequências PAN e divergentes, certo? Ou seja, se você tiver necessidade de alinhar sequências que são muito parecidas, muito similares, você pode usar uma matriz PAN-I com um I pequeno. Enquanto para alinhar sequências de proteínas distantes, muito dissimilares, você deveria usar valores maiores de I. Atualmente, a gente costuma ver muita gente usando matriz PAN-30 e PAN-70. Embora a Margaret tenha calculado matrizes até PAN 250, né, para sequências bem divergentes, tá? Bom, um erro muito comum é a gente pensar que duas sequências de proteínas diferenciadas, né, distanciadas de um PAN apresentam uma diferença de 1% entre os aminoácidos que a constituem. Eu já vi gente falando isso. Na verdade, está errado, tá? Apesar de um PAN ser uma mutação pontual aceita a cada 100 resíduos, o que acontece? Uma mesma sequência da proteína, ela pode sofrer diversas mutações, né? Então, no mesmo lugar, a gente pode ter várias mutações acontecendo. Então, o que acontece, né? Se a gente diz que duas sequências estão distanciadas de 100 PANs, não quer dizer que ela é diferente em todas as 100 posições, porque essas 100 PANs podem ter acontecido nas mesmas posições, não é? Então, na realidade, vou colocar uma tabela para vocês aqui, que veio lá do artigo original da Margaret Dayhoff. Na verdade, espera-se que sequências que tenham divergido de 200 PANs ainda sejam idênticas em 25% das suas posições, tá? Então, aqui a gente tem várias diferenças observadas e as correspondentes distâncias evolucionárias, tá? Então, note aí que uma diferença percentual de 85%
equivale a em torno de 328 PANs, né? Então, já teve 328 mutações, mas mesmo assim ainda se conserva 15% da sequência, tá bom? Bom, então assim, aqui foi um vídeo bem introdutório sobre o que é a PAN, tá? Mas se você se interessa mais por esse assunto, fica aí e assiste o vídeo até o final, porque a gente vai entrar em detalhes sobre como é que elas são calculadas então, tá? Então pode ser que o vídeo fique um pouquinho longo, porque vai ser uma aulinha. Então como é que as matrizes PAN são calculadas? Segundo a Margaret Dayhoff e os seus coautores, né, qualquer discussão um pouquinho mais completa sobre o comportamento observado dos aminoácidos no processo evolutivo precisa considerar a frequência de mutação de cada aminoácido, não é mesmo? Porque tem aminoácido que tem uma propensão muito maior de mutar e é um viés, né? Então começou a fazer algumas análises, alguns cálculos para ver qual era a frequência de mutações em cada aminoácido, tá? Então vamos pensar o seguinte, existem 20 tipos de aminoácidos comumente encontrados nos seres vivos. Então 20 vezes 20, 400 possíveis mutações, tá? E o que ela fez? Ela tinha poucas sequências na época. Se você assistiu o nosso vídeo anterior, você deve ter visto que ela criou uma base de dados com menos de 2.000 sequências, né? Então, o corpo de dados que ela utilizou nesse artigo tinha 1.572 mutações em 71 agrupamentos de proteínas, tá? Então, são esses dados que ela usou lá na década de 70. Então, vejam aqui esse pequeno exemplo didático, que eu acho bem interessante, tá? Até é do artigo original dela, no qual a gente tem 4 sequências, tá? Imagina 4 sequências bem pequenininhas. ACGW, DBGW, ADJ e CDJ, tá? Então, ela constrói uma árvore com essas sequências, ressaltando, destacando aqui as mutações que acontecem entre sequências que são conectadas por um ramo, tá? Então, por exemplo, entre a sequência ACGH e DBGH, a gente tem 2 mutações. A gente tem a mutação de A por D e de B por C, tá? Então, tem essas 2 mutações ali e o desenho mostra pra gente, vamos dizer assim, uma sequência ancestral dessas 2, tá? Do mesmo jeito, a gente tem ADJ e CBJ, nas quais a gente vai ter a mutação de B por D e de A por C. E aí a sequência ancestral ABJ. E aí depois você pode fazer isso mais uma vez e calcular de novo as mutações que acontecem. Então foi isso que ela fez. Ela construiu uma árvore com as sequências que ela tinha, né? Em torno de eu falei 1.500 e poucas mutações e 71 agrupamentos de proteínas, então ela construiu uma árvore com isso, e aí ela contou então as mutações que apareciam nessas árvores, tá? Igualzinho a gente fez nessa figura de exemplo. E aí ela obteve uma matriz tipo essa aqui, tá? Só que a matriz dela era 20 por 20, né? A nossa matriz tem algumas letrinhas ali, A, B, C, D, E, F, G, H e J, e aí se eu tinha, por exemplo, uma mutação A por C, eu contava 1 nessa matriz, tá? Note aqui que ela é uma matriz simétrica, tá? Porque para os autores, tanto fazia mutar X para Y quanto Y para X. Então, vai ser uma matriz simétrica, tá? Eu conto dos 2 lados. Então, se eu mutei uma alanina por glicina, eu conto uma vez no A para G, mas também conto uma vez no G para A, tá? E aí, essa figura que eu vou colocar para vocês agora, também é uma matriz original do artigo dela, tá? E aqui a gente tem, então, um contador, números totais originais dessas sequências que ela usou, de mutações pontuais aceitas para esses 71 grupos de proteínas, tá? Então, a gente tem contadores ali, tá bom? O número de mutações pontuais aceitas acumuladas a partir de todas as sequências que são proximamente relacionadas, tá? E aí, o que acontece? Ela observou o seguinte, das 180 possíveis substituições, tem algumas que estão zeradas ali, né? Então, por que são 180 possíveis? De novo, 20 aminoácidos, 20 vezes 20, 400. Como a matriz é simétrica, divide por 2, né, vai dar 200. Tira 20, porque a diagonal, né, não é mutação. Então, se você tirar 20, fica 180. Então, das 180 possíveis mutações, ela observou que 35 nunca foram observadas, né? E é interessante, porque
Geralmente, essas mutações, elas vão, esses 35 que não são observados, né, eles são aminoácidos que ocorrem ou com menos frequência, né, ela observou isso, ou são aminoácidos mais raros. Logo, se na base de dados dela tinha só 1.500 mutações e tinha algumas mutações super raras, qual era a chance dela observar esse aminoácido super raro mutado? Né? A chance é baixa. Então, ela observou isso, que ou eram aminoácidos infrequentes, ou eram aminoácidos que de repente podiam demandar a troca de mais de um nucleotídeo, né, no códon. Aí ela observou também que a mutação mais frequente era entre o glutamato e o aspartato, que são dois aminoácidos negativos, são muito semelhantes, e além disso diferem apenas um nucleotídeo no códon, né? E ao contrário do que se poderia esperar, 20% das mutações que ela observou demandavam duas mutações de nucleotídeos, tá? Bom, então ela começou a observar esses vieses, né? E qualquer tipo de matriz de substituição que ela fosse propor não poderia sofrer desses vieses de que um aminoácido seja menos provável de ser mutado ou menos frequente. Então, o que acontece da agora para frente? Né? A gente vai falar um pouquinho de duas continhas que ela fez para tentar normalizar esses dados, tá? Então, uma é a mutabilidade relativa, tá? Ela definiu, então, essa métrica, né, de mutabilidade relativa, que basicamente é a contagem do número de vezes que o aminoácido mudou, né, ou foi mutado, pelo número de vezes que ele ocorreu, né? Então, assim, isso aí vai tentar filtrar um pouquinho essa questão do aminoácido ser pouco frequente. Então, ele é pouco frequente, mas das vezes em que ele ocorreu, quantas vezes ele mudou, tá? Então, tem uma outra figurinha aí que vai ajudar a gente a mostrar um exemplo também bem curto e bem didático disso. Imagina que eu tenho aí essas duas sequências, bem pequenininhas, ADA e ADB, elas estão alinhadas, tá? Quais aminoácidos que aparecem nessas duas sequências? O aminoácido A, o B e o D, só 3 tipos, tá? É claro que na base de dados dela tinham 20 tipos. E aí ela começou a tabular, né, contar quantas vezes cada um desses mudou. Então, por exemplo, o aminoácido A apareceu 2 vezes na sequência de cima, né, ADA. Quantas vezes ele mudou? Uma vez só, na terceira posição. E o B, quantas vezes ele mudou? Uma vez só, na terceira posição. E o D, nenhuma vez. Então, 0 vezes. Então, ela contou quantas vezes mudou. Depois ela contou embaixo quantas vezes ocorreu. Então, quantos A's eu tenho nas duas sequências? No total são 3. Quantos B's? No total é 1. Quantos D's? 2. Tá? E aí a mutabilidade relativa vai ser, como eu falei, a divisão do número de mudanças pela frequência. Né? Então, por exemplo, com relação ao aminoácido A, mudou uma vez, ocorreu 3 vezes. Então, a mutabilidade relativa dele é 0,33. O aminoácido D mudou uma vez, ocorreu uma vez, tá? A mutabilidade relativa dele é 1, nesse pequeno conjunto de dados, tá? Então, é claro que ela fez isso para todas as 1.500 mutações, né, da tabela dela. Então, ela calculou uma tabela dessa e o resultado está nessa figura que nós estamos mostrando aqui. Vejam que essa figura, para facilitar, ela foi também normalizada colocando a alanina com valor de 100, arbitrariamente, só para facilitar, e o que mutava mais que a alanina ficou acima, e o que mutava menos que a alanina ficou abaixo, tá? Então, observe que, em média, asparagina, serina, aspartato e glutamato são os aminoácidos mais mutáveis, enquanto, por exemplo, o triptofano e a cisteína são os menos mutáveis, né? São muito menos mutáveis. O triptofano é um aminoácido enorme, muito volumoso, né? Então, se ele for substituído, possivelmente vai provocar um rearranjo ali na estrutura e tudo mais. E a cisteína também, quando ela aparece, ela tem funções muito específicas, né? Então, por exemplo, ela faz a ligação com o grupo M no citocromo, não é mesmo? Ela faz muita ligação covalente, por exemplo, na quimiotripsina, na ribonuclease. Então, raramente a cisteína ocorre sem ter uma função muito importante, né? É interessante, por exemplo, a serina, né? A serina também, ela muta bastante,
né? E talvez não fosse uma coisa de se esperar, né? A Margaret comenta isso no paper, porque a serina é muito frequente em sítio ativo, porque ela é muito reativa, né? E mesmo assim ela muta muito, ela é o segundo mais mutado, né? Então ela comenta que provavelmente é porque ela é facilmente substituída por outros aminoácidos que têm propriedades fisicoquímicas semelhantes, né? Então é muito bonita toda essa teoria, né? Inclusive a gente já tem um vídeo anterior, que eu vou deixar linkado aqui, que a gente fala de cada aminoácido e dessas propensões deles em formar contatos, tá? Então, por exemplo, eu tô falando que a serina é muito reativa, tá? Por quê? Então a gente tem um vídeo aí que fala sobre isso. Próxima métrica, frequência relativa. Então, ela começou a olhar as frequências relativas de exposição à mutação de cada aminoácido, tá? Então, nessa tabela 3 aqui, a gente tem essas frequências normalizadas dos aminoácidos nas mutações pontuais aceitas. Então, naquela base de 1500, ela fez uma normalização, tá? E no final aqui tem que totalizar 1, bom? Novamente está ordenado ali pelas mais frequentes, né? Bom, então o que acontece? Ela vai usar essas duas métricas para gerar a matriz final, tá bom? Então, essa última tabela aqui, ela chamou essas frequências de F, tá? É uma funçãozinha, F de I, e I é um aminoácido, F de I é a frequência normalizada dos aminoácidos nas mutações que ela analisou, tá bom? Então, o que é essa próxima figura que eu vou colocar para vocês? Então, eles combinaram essas informações da mutabilidade relativa, né, e das frequências e geraram essa tabela aqui. Essa tabela é chamada UMPAN, ou seja, é a matriz de mutação, de probabilidade de mutações para a distância evolutiva de uma mutação pontual aceita. Então, cada elemento dessa matriz é chamado de M e J, tá? Porque o I é um aminoácido e o J é um outro aminoácido. E o M vai me dar essa probabilidade de mutação, tá bom? Isso tudo para a distância de um PAN. Bom, para ficar mais bonitinha a aparência, ela multiplicou tudo por 10.000, tá? Para ficar mais inteiros os valores, porque eram valores muito pequenos, como vocês devem imaginar, né? Era alguma coisa do tipo 0,0001. Então, multiplicou tudo por 10.000, tá? Para ficar valores ali na casa de 0 a 9, né? Então, é isso. Essa matriz é a matriz M e ela nos dá os valores M e J, tá bom? E aí, então, como é que é a conta? Os elementos que não estão na diagonal vão ser calculados assim, né? Para calcular cada M e J vai ser um lambda, que é uma constante de proporcionalidade que ela usou, vezes o M de J, onde M de J é a mutabilidade do aminoácido J, da tabela anterior que a gente mostrou, multiplicado pelo AIJ, que é um elemento da matriz de mutações pontuais aceitas, tá? Outra matriz que a gente mostrou, né? Então aqui está juntando essas duas últimas tabelas que a gente mostrou, né? A tabela de mutações pontuais aceitas e a tabela de mutabilidades relativas, tá bom? Sobre o somatório de todos os A, né? Para aquela linha, vamos dizer assim, né? Para aquele aminoácido, o somatório de todos os A's. Tá? Então, essa é a continha que ela vai fazer. Vocês vão observar que, basicamente, ela está, né, para cada aminoácido, ela está multiplicando aquelas duas tabelas anteriores, né, a mutabilidade relativa e a frequência daquelas mutações, tá? Ela tem uma outra equação para calcular os elementos da diagonal, né, basicamente, o M de JJ, ou seja, qual a probabilidade do aminoácido não ser mutado, continuar ele mesmo. Basicamente, é 1 menos o lambda vezes a probabilidade dele ser mutado. Então, se a gente for observar na matriz, vocês vão ver que o número da diagonal é muito maior que o restante, né, que os outros números. Por quê? Porque a probabilidade do aminoácido continuar o mesmo, não ser mutado, é muito maior do que a probabilidade dele ser mutado, tá? E no final, o que acontece é que uma coluna dessas tem que somar 1. Então, a gente pode observar ali que a coluna vai somar 10.000, né? Cada coluna tem que somar 10.000, tá bom? Então, pessoal,
É bem interessante essa matriz, né? Essa continha que ela fez, tirou todos os viés de frequência. E aí no final, se você fizer uma continha assim, 100 vezes o somatório do FI vezes o MII, onde FI é a frequência normalizada do aminoácido, né, da tabela 3 que eu mostrei antes, e o MI, o MJJ, é o valor da matriz de probabilidade de mutações. Isso vai nos dar o número de aminoácidos que permanecerão inalterados quando a proteína foi exposta a mudanças, né, evolutivas representadas pela matriz 100 PAN. Então vocês vejam que é só multiplicar aí e você tem uma previsão, né, de qual a probabilidade que aquele aminoácido não seja mutado, tá? Então, gente, basicamente essa é a ideia dessa família de matrizes PAN, que a gente mostrou como é que ela calculou a matriz 1 PAN, tá? Mas você pensa o seguinte, são probabilidades, né? Então, qual que é a chance de depois da proteína sofrer uma mutação, ela logo depois sofrer uma outra mutação? Qual é a probabilidade disso acontecer? Basta você multiplicar uma probabilidade pela outra. Então, você pode multiplicar essa matriz por ela mesma várias vezes. Então, assim, a matriz 2PAN é a matriz 1PAN vezes a matriz 1PAN. Entender? A matriz 250 PAN é a matriz 1 PAN multiplicada por ela mesma 250 vezes. Tá? Então, basicamente, foi isso que ela fez. Então, aqui a gente mostra a matriz original dela, que é a matriz de probabilidade de mutação para a divergência de 250 PANs, tá? E aí, nesse caso, a matriz está encontrada multiplicada por 100, tá? Então, é bem interessante, mas essa é a ideia. Então, ela foi calculando essas inúmeras matrizes, imagina, ela fez isso lá na década de 70, né? Os recursos de computação que ela tinha eram extremamente, vamos dizer assim, simples, né? Naquela época, e ela conseguiu calcular até a matriz 250, que ela diz que é uma matriz para assim, detectar divergências, né, sequências bastante distantes. E aí, gente, por fim, é muito comum a gente ver, né, essa matriz apresentada num formato que eles chamam em inglês de log odds. Tá? O que é o log odds? Bom, o log é porque eles tiram o logaritmo. E o odds é uma forma diferente de representar a probabilidade, tá? Que também é muito usado. Basicamente, assim, não está no escopo desse curso aqui, mas basicamente a ideia é você dividir a probabilidade de um evento acontecer, né, do sucesso, pela probabilidade da falha, tá? Então, basicamente é isso. Por exemplo, suponha que a probabilidade de você mutar uma alanina por arginina seja 0,06. Então, qual que é o contrário, né? A probabilidade dela não ser mutada? 0,94. Então, o odds é você dividir o 0,06 por 0,94, que vai dar 0,0638. Isso é o odds, ou seja, a probabilidade do sucesso sobre a probabilidade da falha. E aí você tira o log disso, tá? Nesse caso, o log disso vai dar menos 2,75. Tá, mas o que significa esse valor do logaritmo, né? Do logaritmo. É bem interessante porque é o seguinte, depois você dá uma revisada na função log aí, dá uma pesquisada no gráfico dela, o que acontece com o log? Eu não sei se vocês se lembram, mas quanto que dá o logaritmo? Quando é que o logaritmo dá negativo? O logaritmo dá negativo quando o valor é menor do que 1, certo? No nosso caso, no nosso exemplo, isso aconteceu. Por quê? 0,06 dividido por 0,94. Isso é um número pequeno, 0,0638. Então, um log de um número pequeno desse vai dar negativo, o que significa que é improvável de acontecer aquela mutação, pouquíssimo provável. Se a probabilidade do sucesso for maior que a probabilidade da falha, né, imagina lá o caso da probabilidade do aminoácido permanecer constante, permanecer, né? Por exemplo, alanina para alanina estava ali 13, né? É maior. Então, sei lá, imagina que eu fosse fazer o log de 13, vai dar positivo, né? E o zero, né? O valor zero vai dar quando a probabilidade for 0,5. Então, assim, quanto mais próximo de zero o valor dessa matriz final do log odds, vamos dizer assim, mais próximo de 0,5,
está essa probabilidade, né? Original. E quanto mais negativo, mais improvável. E quanto mais positivo, mais provável, né? Então, tanto vocês podem observar que a diagonal é bem positiva. Pode observar que a diagonal da matriz log odds é bem positiva, porque é muito mais provável. Então, olha ali de novo o exemplo da tirosina na matriz, né? A diagonal ali. Então, a probabilidade da tirosina permanecer tirosina é 10. Então, isso é um log. Imagina qual era o valor, né? Então, assim, é uma probabilidade muito alta da tirosina continuar sendo tirosina. Olha a probabilidade do triptofano permanecer triptofano, é 17. Né? Então, log é 17. Então é isso, assim, é bem interessante a ideia desse tipo de matriz, a ideia dessa matriz de log, eu acho muito legal essa ideia. E é isso, né? A matriz PAN 250, em teoria, ela é capaz de identificar relações muito distantes entre sequências, mas as matrizes PAN mais utilizadas hoje são a PAN 30 e a PAN 70, que representam bem, né, sequências com aproximadamente 25% e 50% de dissimilaridade, respectivamente, tá bom? Então, pessoal, assim, espero que tenha sido útil essa videoaula, né? Ficou um pouquinho longa. Espero que vocês tenham aproveitado muito. Se foi útil para você, não deixe de curtir o vídeo. É muito importante para a gente saber que, né, tá sendo legal o conteúdo e que outras pessoas vão conseguir acessar, porque o YouTube vai ranquear o vídeo melhor. Nós estamos fazendo aqui uma sequência de vídeos sobre alinhamento de sequência. Então, vai ter mais. Tá? Essa é a matriz PAN, nós vamos falar ainda da matriz Blossom e vamos falar ainda de algoritmos clássicos de alinhamento de sequência, tá? Então vai ter muito mais, não deixe de se inscrever clicando no logo aqui embaixo e também acionar o sininho que vai aparecer, porque aí você não vai perder quando a gente disponibilizar os novos vídeos dessa série, tá bom? E se você tem um colega que pode ter interesse em alinhamento de sequência, introdução à bioinformática, não deixe de passar para ele também esse conteúdo, porque alinhamento de sequência é clássico e é essencial para qualquer pessoa que quer aprender e começar em bioinformática, tá bom? Então, obrigada e até a próxima!